parar agora. Larga o que estiver na sua mão, encosta a porta se puder e me escuta com cada fibra do seu corpo. O que eu tenho para te entregar nos próximos minutos não é uma daquelas correntes de oração que você recebe no grupo da família e ignora. Não. O que está acontecendo, e que tem tirado o sono de investigadores sérios de fenômenos marianos de norte a sul do Brasil, é um alerta vermelho, piscando, gritando em silêncio dentro das nossas casas. Estamos diante de um aviso urgente, atribuído diretamente à Virgem Maria, sobre uma epidemia invisível que está corroendo a estrutura espiritual de quem a gente mais ama. E não, ela não apareceu com raiva. Segundo os relatos mais confiáveis que chegaram à minha mesa nas últimas 48 horas, Nossa Senhora teria aparecido com o rosto inchado de tanto chorar. Um choro de mãe que vê o filho brincando na beira do abismo. Ela alerta que existe um prazo, uma espécie de relógio de areia espiritual, que está se esgotando rapidamente para quem insiste em tratar o sagrado como se fosse descartável. O sagrado não é descartável. Você pode estar pensando agora, enquanto ajeita o celular na mão ou olha para o trânsito parado na sua frente. Mas isso não é comigo, eu levo uma vida tranquila. Cuidado. É exatamente nesse pensamento de segurança que o perigo se instala. Antes de você desligar ou pular para o próximo vídeo, eu preciso que você conheça a fundo, nos mínimos detalhes, a história da Ana Lúcia. Ana é uma professora de história, 42 anos, moradora de uma cidade média no interior de São Paulo, daquelas onde o calor do asfalto sobe em ondas visíveis e as noites são abafadas, carregadas de grilos e silêncio. A Ana é a prova viva, respirando e tremendo, de que os sinais do abismo começam pequenos, quase imperceptíveis, como uma rachadura fina na parede da sala. Ana Lúcia achava que buscar uma companhia casual, alguém apenas para preencher o vazio daquelas noites arrastadas de sábado, era algo inofensivo. Todo mundo faz, ela dizia para si mesma, enquanto o ventilador de teto girava lentamente, cortando o ar quente do quarto. Ela acreditava que o corpo era dela, que a solidão era uma doença que se curava com pele, com toque, com qualquer presença que fizesse sombra na casa. Mas as coisas começaram a sair do controle de uma forma que a medicina não explica e a psicologia não alcança. O irmão dela, o Beto, um sujeito prático, dono de oficina, cético até a medula, do tipo que dizia que a vida é curta, tem que aproveitar, e quando morrer acabou. Foi o primeiro a ficar mudo. Mudo de pavor. Ele viu a mudança no rosto da irmã antes mesmo dela perceber. A tensão escalou quando Ana notou que a solidão não ia embora depois que a visita saía e a porta batia. Pelo contrário, a solidão dobrava de tamanho. Ela se tornava sólida. Presta atenção, porque agora a gente vai entrar no terreno onde a maioria das pessoas se perde por falta de conhecimento. A mensagem atribuída à Santa Virgem descreve 3 sinais inconfundíveis de que você, ou alguém que você ama desesperadamente, já cruzou a linha do perigo. Sinais físicos, palpáveis. O primeiro, um frio gélido, cirúrgico, na base da coluna logo após o ato, mesmo fazendo 30 graus lá fora. O segundo, o cheiro repentino, invasivo, de velas apagadas ou fumaça densa dentro de um quarto totalmente fechado, com janelas vedadas. E o terceiro, o mais aterrorizante de todos, aquele que fez a Ana questionar a própria sanidade. Acordar exatamente às 3 da manhã, sentindo um peso colossal no peito, como se a alma estivesse sendo espremida por uma mão gigante. Ana sentiu os 3. Não foi uma coincidência. Não foi pesadelo. Foi um aviso. Mas para você entender como ela chegou nesse ponto e como evitar que isso entre na sua casa hoje à noite, eu preciso te levar para dentro da sala dela, algumas semanas atrás. Imagina o cenário. É um sábado à noite, aquele mormaço típico do interior paulista que faz a roupa grudar no corpo. A casa da Ana é bonita, organizada, piso de madeira antigo que estala quando a temperatura muda. Ela estava sentada no sofá, com a luz azul da televisão iluminando o rosto cansado. O celular na mão, aquele brilho da tela sendo a única companhia real. A sensação de o grande oco já estava lá,
instalada no peito dela, mas ela não sabia o nome disso ainda. Era uma angústia surda, uma vontade de não estar sozinha que doía fisicamente, como uma gastrite emocional. Ela deslizou o dedo na tela. O aplicativo de encontros prometia conexão, prometia aliviar aquele peso. E ela, num momento de fraqueza humana que todos nós podemos ter, cedeu. O sagrado não é descartável, mas naquela noite, Ana tratou como se fosse. Ela convidou um rapaz. Nada sério. Nada de nomes completos ou promessas de futuro. Apenas corpos tentando abafar o silêncio. Quando ele chegou, a casa parecia normal. O cheiro de café passado na cozinha, o som abafado dos carros passando na avenida lá longe. Eles conversaram pouco. O ato em si, aquela intimidade que deveria ser uma fusão de almas, foi mecânico. Foi uma tentativa desesperada de usar o corpo do outro como um analgésico para a alma. E por alguns minutos, funcionou. Ou parecia que tinha funcionado. O problema, meu amigo, minha amiga, é o que acontece depois. É quando a porta se fecha e você fica sozinho com a energia que você convidou para entrar. O rapaz foi embora pouco depois da meia-noite. Ana trancou a porta, passou as 2 voltas na chave, colocou a corrente de segurança. O barulho da chave girando ecoou alto demais na sala vazia. Ela se virou para voltar para o quarto e foi aí, nesse exato segundo, que o primeiro sinal bateu. Não estava frio. O termômetro da sala marcava 28 graus. Mas Ana sentiu um arrepio que não começou na pele. Começou dentro do osso. Foi na base da coluna, no cóccix, uma sensação gelada, como se alguém tivesse encostado uma pedra de gelo diretamente na medula dela. O frio subiu, serpenteando vértebra por vértebra, até a nuca. Os pelos do braço dela se arrepiaram, mas ela estava suando. Era um suor frio, pegajoso. Ela tentou racionalizar. Deve ser queda de pressão, pensou. Come pouco hoje. Ela foi até a cozinha beber água. A mão dela tremia tanto que a água do copo balançava, criando pequenas ondas tempestuosas dentro do vidro. Ela bebeu um gole, 2. A água desceu rasgando, gelada, mas o frio nas costas não passava. Parecia que havia uma janela aberta para o inverno siberiano nas costas dela, mas a casa estava lacrada. Ana foi para o banho. Ligou o chuveiro na temperatura mais quente, deixando a água escaldante bater na pele para tentar tirar aquela sensação de morte, aquela friagem que vinha de dentro. O vapor encheu o banheiro, embaçou o espelho. Ela ficou ali, parada, com a testa encostada no azulejo, tentando controlar a respiração. O sagrado não é descartável. A frase ecoou na mente dela, vinda de uma memória antiga da avó, mas ela afastou o pensamento. Ela se secou, vestiu o pijama mais grosso que tinha, mesmo no calor, e foi se deitar. Foi quando ela entrou no quarto que o segundo sinal se manifestou. O quarto estava fechado desde cedo. Ar-condicionado desligado, janelas travadas. Mas assim que ela cruzou o batente da porta, o cheiro a atingiu como um soco. Não era cheiro de perfume barato, nem de suor. Era cheiro de cera. Mas não cera nova, perfumada de lavanda. Era aquele cheiro pesado, denso, de velas que queimaram até o fim e acabaram de ser apagadas. Aquele cheiro de fumaça de pavio queimado, misturado com algo mais antigo. Algo que lembrava flores velhas, daquelas que a gente esquece no vaso por 2 semanas, até a água ficar turva. Ana parou no meio do quarto. O coração dela, que já estava acelerado, começou a bater descompassado, falhando as batidas. Ela olhou em volta, procurando a origem. Acendeu a luz. Nada. Nenhuma vela. Nenhuma fumaça visível. Mas o cheiro estava lá, impregnado nas cortinas, no lençol, no travesseiro onde, horas antes, ela tinha tentado abafar a solidão. Ela abriu a janela num solavanco, desesperada por ar fresco. O ar da noite entrou, quente e úmido, mas não levou o cheiro embora. Parecia que o odor não estava no ar, mas sim colado, nas paredes espirituais do quarto. Ana sentou na cama, com as mãos na cabeça.
O medo começou a mudar de forma. Deixou de ser um medo físico de alguém ter invadido a casa e passou a ser um pavor primitivo, aquele medo que a gente tem quando criança e sabe que tem algo embaixo da cama, mesmo que os adultos digam que não. Ela pegou o terço que ficava na gaveta da cabeceira, um terço de madeira simples que ela não rezava há anos. Segurou com força, até os nós dos dedos ficarem brancos. Mas ela não conseguiu rezar. As palavras não vinham. A mente dela estava bloqueada, como se houvesse uma estática, um chiado de rádio impedindo a conexão. A semana passou arrastada. Ana tentou seguir a rotina. Escola, aulas, correção de provas. Mas o irmão dela, o Beto, percebeu. No almoço de domingo, na casa da mãe deles, Beto olhou para Ana do outro lado da mesa. Ele tinha aquele olhar clínico de quem conserta motores e sabe quando uma peça está fora do lugar só pelo barulho. "O que aconteceu com você, Ana?" Ele perguntou, largando o garfo. Nada, Beto. Cansaço. Fim de bimestre." Ela mentiu, sem olhar nos olhos dele. "Não é cansaço, não." Ele insistiu, a voz grave. "Você tá cinza. Tá com uma sombra no rosto. Parece que não dorme há um mês." Ana forçou um sorriso que não chegou aos olhos. "Para com isso, Beto. Virou vidente agora?" Mas por dentro, ela sabia. Ela sabia que ele estava vendo o que ela sentia. A energia vital dela estava sendo drenada. O que a Virgem Maria chamou de o grande oco estava operando. Existe uma regra fatal que você não pode quebrar. Jamais, em hipótese alguma, use a intimidade para silenciar a sua angústia. Fazer isso é abrir uma porta. E Ana tinha escancarado essa porta. Naquela noite de domingo, a situação atingiu o limite. Ana voltou para casa decidida a dormir, a apagar a mente. Tomou um chá, evitou o celular. Deitou-se cedo. O quarto ainda tinha aquele resquício leve do cheiro de cera queimada, mas ela tentou ignorar. "É coisa da minha cabeça", repetiu o mantra dos céticos. Ela adormeceu. Um sono pesado, sem sonhos, um sono preto e profundo como um poço. E então, aconteceu. O terceiro sinal. O aviso final antes do colapso. Ana acordou de súbito. Sabe quando você acorda e não sabe onde está? Não foi assim. Ela acordou com a consciência total, brutal, instantânea. Os olhos dela se abriram na escuridão do quarto e foram direto para o relógio digital na mesa de cabeceira. Os números vermelhos brilhavam no escuro, zombando dela. 0300. 3 da manhã em ponto. A hora morta. A hora em que o véu entre os mundos é mais fino, dizem os antigos. Mas não foi o horário que fez o pânico explodir no peito dela. Foi a sensação. Ela tentou se mexer e não conseguiu. O corpo estava paralisado, chumbado no colchão. E sobre o peito dela, um peso. Não era o peso de um cobertor. Era um peso específico, concentrado no externo, bem no centro do peito, onde a gente sente a angústia. Era como se alguém estivesse sentado em cima dela. Ou melhor, como se uma mão invisível, enorme e pesada, estivesse pressionando a alma dela para baixo, tentando espremê-la para fora do corpo através das costas. Ana tentou gritar, abriu a boca, mas o som não saiu. A garganta estava travada, seca como lixa. Ela sentia a presença no quarto. Não via ninguém, mas sentia. Uma presença densa, triste, antiga, parada ao pé da cama, observando. O peso no peito aumentava a cada segundo. A respiração dela ficou curta, superficial. Ela puxava o ar e ele não vinha. O sagrado não é descartável. A frase pulsava na cabeça dela no ritmo do coração disparado. As lágrimas começaram a escorrer pelo canto dos olhos dela, quentes, molhando o travesseiro. Ela estava vivendo na pele o que o aviso profético dizia. A consequência de tratar a união dos corpos como mercadoria para o ego. Naquele momento, paralisada, sufocada, sentindo o cheiro de vela apagada ficar insuportavelmente forte novamente, Ana entendeu que não era apenas solidão.
Ela tinha convidado algo para entrar. E esse algo não queria ir embora. Ela tentou mexer o dedo mínimo da mão direita, uma técnica antiga para quebrar a paralisia do sono, mas nada respondia. O frio na espinha voltou, agora irradiando para o peito, encontrando o peso que a esmagava. Era um abraço gélido de dentro para fora e de fora para dentro. Ela estava sozinha. Completamente sozinha naquela casa, naquela cidade, naquele mundo. A visita de sábado à noite não estava lá para segurar a mão dela. O prazer momentâneo tinha evaporado, deixando apenas a conta espiritual para pagar. E a conta era alta. Ali, prensada contra o colchão às 3 da manhã, Ana Lúcia teve a certeza absoluta de que se não fizesse algo imediatamente, se não encontrasse uma forma de quebrar aquele ciclo, ela seria consumida. Não fisicamente, talvez, mas algo dentro dela, a luz que a fazia ser quem ela era, seria apagada para sempre. O quarto parecia diminuir de tamanho. As sombras nos cantos das paredes pareciam se alongar em direção à cama. O relógio mudou para 03.01 e cada segundo parecia durar 1 hora. Foi nesse momento de desespero total, quando o ar já estava faltando nos pulmões e a vista começava a escurecer nas bordas, que Ana se lembrou de uma coisa. Um detalhe. Uma oração antiga que a avó sussurrava. Não era uma oração comum. Era um pedido de socorro, uma invocação de autoridade. Se você está sentindo um arrepio agora, se você já sentiu esse peso no peito às 3 da manhã, ou se conhece alguém que mudou o semblante depois de se envolver com pessoas erradas, apenas para não ficar só, preste muita atenção. O que aconteceu no segundo seguinte dentro daquele quarto é a chave para tudo. É a diferença entre ser tragado pelo grande oco ou retomar a sua dignidade espiritual. Ana, num esforço sobre-humano, conseguiu mover os lábios, apenas 1 milímetro, sem som, e formulou o começo do protocolo de defesa. Mas antes de eu te ensinar exatamente o que ela fez e como você vai blindar a sua casa hoje, eu preciso que você entenda a gravidade do segredo controlado. Existe uma troca de energia que acontece nesses encontros casuais que a ciência moderna ignora, mas que os místicos conhecem há milênios. E quando você quebra a proteção natural do seu anjo da guarda, você fica exposto como uma ferida aberta em um hospital cheio de bactérias. Ana estava prestes a descobrir, da maneira mais difícil, que a misericórdia existe, mas ela exige movimento. Ela exige um ato de coragem. O peso no peito dela era o aviso final. O prazo estava se esgotando. E o que eu vou te contar na sequência é o manual de sobrevivência que a Virgem Maria, em seu choro silencioso, quer que você tenha nas mãos agora. Não amanhã. Agora. Porque quando o relógio bater 3 da manhã na sua casa, você precisa estar preparado. A Ana estava ali, imóvel, uma estátua de carne e osso presa no próprio colchão, enquanto o relógio digital marcava 3:01 da manhã. O quarto estava saturado, pesado, como se o ar tivesse sido substituído por mercúrio líquido. Aquele peso no peito não era apenas uma pressão física. Era uma autoridade maligna reivindicando o território. O sagrado não é descartável, e o preço da profanação estava sendo cobrado ali, no silêncio da madrugada. Mas foi nesse instante de paralisia total que a memória da Ana funcionou como um mecanismo de defesa de última instância. Não foi o cérebro lógico dela que reagiu, foi a memória afetiva. Veio à tona a imagem da avó dela, a Dona Cida, uma senhora de mãos calejadas e terço de madeira sempre no bolso do avental. A Ana lembrou de ver a avó rezando baixo em dias de tempestade, quando o céu ficava preto e os trovões faziam as janelas tremerem. A Ana tentou mover a língua dentro da boca seca. Parecia que ela tinha engolido areia. Mas a vontade de sobreviver, aquele instinto primitivo que Deus colocou no fundo do nosso DNA, foi mais forte que o medo. Ela não conseguiu falar alto. O som não saiu. Mas na mente dela, gritando em silêncio absoluto, ela começou a recitar a oração que a avó ensinou. Debaixo da vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. A primeira frase foi mental. O peso no peito reagiu. Foi como se a coisa que a esmagava
tivesse levado um choque elétrico. O aperto aumentou por 1 milésimo de segundo, uma tentativa furiosa de calar a oração, mas Ana insistiu. Ela forçou o ar para fora dos pulmões, um chiado rouco, quase inaudível. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades. Quando a primeira sílaba audível saiu da boca da Ana, o quarto estalou. Não foi um barulho sutil. Foi um estalo seco, alto, como madeira velha partindo ao meio, vindo de dentro do guarda-roupa. E subitamente, como se alguém tivesse cortado uma corda tensa com uma faca afiada, o peso sumiu. A Ana puxou o ar com violência, engasgando, tossindo, o oxigênio queimando a garganta enquanto entrava. Ela se sentou na cama num pulo, trêmula, suada, com o coração batendo tão forte que doía as costelas. O cheiro de vela apagada e fumaça velha, que segundos antes infestava o quarto, dissipou-se, deixando apenas o cheiro do suor frio dela e o leve aroma de chuva que começava a cair lá fora, no asfalto quente da rua. Agora, eu preciso que você chegue bem perto da tela, metaforicamente falando. O que aconteceu com a Ana depois desse livramento imediato é o ponto onde a ciência para e o mistério começa. Ela correu para o banheiro. Acendeu todas as luzes da casa. No espelho, o rosto dela estava pálido, com olheiras profundas que não existiam horas antes. Mas o que eu vou te revelar agora é o tal segredo controlado que mencionei no início. Preste muita atenção, porque isso explica por que você se sente drenado. Quando a Ana usou a intimidade física sem amor, apenas para preencher o vazio, ela criou o que os especialistas em demonologia e teologia mística chamam de tubo de transferência. Imagine um cano de esgoto espiritual conectando o umbigo dela ao umbigo daquele rapaz desconhecido. Durante o ato, e nas horas seguintes, não houve troca de afeto. Houve drenagem. A energia vital dela, luminosa, criada para propósitos nobres, escoou para ele. E em troca, o que ela recebeu de volta foi o lixo espiritual que ele carregava. As angústias, os vícios, as perturbações e as sombras que o acompanhavam. O grande oco não é apenas um vazio, é um espaço que foi esvaziado da sua luz e preenchido pela escuridão alheia. É uma transfusão de sangue contaminado, só que na alma. Existe uma regra fatal que você não pode quebrar, e eu vou repetir até gravar no seu osso. Jamais use a intimidade para silenciar a sua angústia. O corpo é templo, não é analgésico. A Ana aprendeu isso tremendo de frio embaixo de 2 edredons, com todas as luzes da casa acesas, esperando o sol nascer. Mas a história não acabou quando o sol raiou. E aqui entra o quarto sinal. O sinal que a maioria ignora ou atribui ao acaso, mas que é a assinatura de que a visita indesejada deixou uma marca. Quando a manhã finalmente chegou, cinzenta e chuvosa, Ana foi até a cozinha fazer café. Ela precisava se manter acordada. Ao passar pela sala, onde o encontro tinha acontecido na noite anterior, ela parou. No chão, exatamente no lugar onde o rapaz tinha deixado os sapatos antes de entrar, havia uma mancha. Não era sujeira de rua. Era uma mancha de umidade, como se o piso de madeira estivesse suando de dentro para fora. Um círculo perfeito, úmido e frio, que não secava. Ana passou um pano. 5 minutos depois, a umidade voltou. Era o quarto sinal, a marca territorial. Aquela entidade, aquela energia densa que veio de carona, estava reivindicando aquele espaço como seu. Se você já viu marcas inexplicáveis na sua casa, objetos que caem sozinhos logo após uma visita dessas, ou lâmpadas que queimam em sequência, saiba, o aviso está dado. O sagrado não é descartável, e agora você tem uma escolha. Você pode fechar os olhos e fingir que isso é coincidência, ou você pode assumir o comando da sua vida espiritual agora. A Ana escolheu lutar. Ela me procurou dias depois, através de um contato comum na diocese, com a voz embargada, pedindo o protocolo de limpeza. E é esse protocolo, passo a passo, testado e aprovado, que eu vou te entregar agora. Mas antes de eu te dar a lista, eu preciso que você faça um pacto comigo e com a sua própria dignidade. Escreva agora aqui embaixo,
nos comentários, como um decreto de lei. Minha casa é território sagrado. Escreve isso. Não tenha vergonha. Ao escrever, você materializa a sua vontade. Você avisa ao mundo espiritual que a porteira fechou. Pronto? Agora pegue papel e caneta. Não confie na memória, porque a distração vai tentar fazer você esquecer. Este é o protocolo de restauração em 7 passos que precisa ser feito hoje, antes do pôr do sol, ou o mais rápido possível se já for noite. Passo 1. A ruptura digital. Pegue o seu celular. Aquele contato, aquele aplicativo, aquela porta de entrada para a solidão barata. Bloqueie e exclua. Não é silenciar, é bloquear. Você precisa cortar o cordão umbilical digital. Enquanto você mantiver o número salvo para emergências ou para uma recaída, a porta espiritual continua entreaberta. Feche-a. Passo 2. A limpeza do leito. Vá até o seu quarto. Arranque toda a roupa de cama que estava lá durante o período de contaminação. Lençóis, fronhas, colchas. Tudo deve ser lavado imediatamente, preferencialmente com água quente ou deixado de molho com um pouco de vinagre de álcool. O vinagre, na sabedoria antiga, corta as larvas astrais. Deixe o colchão respirar. Abra a janela, deixe o sol e o vento baterem no colchão nu. Passo 3. A varredura física. Você vai limpar o chão do quarto e da casa, mas não de qualquer jeito. Prepare um balde com água e um punhado de sal grosso. Molhe o pano, torça bem e passe no chão, sempre de dentro para fora. Do fundo do quarto em direção à porta da rua. Enquanto passa o pano, visualize que você está empurrando para fora toda a sujeira, toda a tristeza, todo o grande oco. Jogue a água usada fora, de preferência no ralo da rua ou na privada, dando descarga imediatamente. Passo 4. A defumação segura. Com as janelas abertas, isso é crucial, janelas abertas para o mal sair. Acenda um incenso de arruda, alecrim ou mirra. Se não tiver incenso, ferva cascas de laranja com cravo na cozinha e deixe o vapor correr a casa. O cheiro da natureza restaurada expulsa o cheiro de cera velha e morte. Passe pelos cantos das paredes, onde a energia estagna. Passo 5. A oração do manto. Esta é a parte central. Em pé, no centro do quarto onde você sentiu os sinais, você vai rezar o Salmo 91 em voz alta. Não sussurre. A sua voz tem autoridade. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Repita isso com convicção. Em seguida, peça: Maria, estende teu manto de pureza sobre esta cama e sobre a minha vida. Faça isso por 9 dias seguidos. Passo 6. A vela de guarda. Acenda uma vela branca, comum ou de 7 dias, para o seu anjo da guarda. Mas atenção à regra de segurança. Coloque-a em um lugar alto, seguro, longe de cortinas, dentro de um prato com água. Ofereça essa luz exclusivamente para o seu anjo guardião, pedindo que ele retome o posto de vigilância que foi quebrado pela sua permissão anterior. Diga: Meu guardião, perdoe minha falha e retome seu posto. Passo 7. O jejum de palavras. Nas próximas 24 horas após fazer esse ritual, evite reclamar. Evite falar palavrão. Evite brigas desnecessárias dentro de casa. O ambiente está convalescente. Está sensível como uma pele queimada que começa a cicatrizar. Preencha a casa com música suave ou silêncio produtivo. A Ana fez isso. No 3º dia do protocolo, a mancha de umidade no chão da sala secou e desapareceu completamente. O peso no peito nunca mais voltou às 3 da manhã. O irmão dela, o Beto, voltou a visitar e comentou, sem saber de nada: A casa parece mais clara, Ana. Trocou as lâmpadas. Ela sorriu, um sorriso verdadeiro dessa vez, e disse: Troquei a vida, Beto. Mas escuta, a gente não pode ser ingênuo. O mundo lá fora continua tentando nos convencer de que corpos são produtos de prateleira. A epidemia silenciosa continua. O aviso da Virgem, com seu rosto inchado de choro, ainda está valendo. O prazo está correndo.
Você recebeu essa mensagem hoje não por causa do algoritmo do YouTube, mas porque você precisava desse escudo. Eu sei que você pensou em alguém enquanto ouvia essa história. Talvez uma amiga que está se perdendo, um primo ou até um filho. Não guarde essa proteção só para você. Compartilhar esse alerta é um ato de caridade espiritual. Mande para essa pessoa agora, com uma mensagem simples. Lembrei de você. Escuta isso com carinho. Você pode estar salvando uma vida de entrar no grande oco. E se você sentiu verdade nas minhas palavras, se você sentiu que esse vídeo conversou com aquela parte sua que estava pedindo socorro, se inscreva e ative as notificações. Não para ajudar o canal, mas para garantir que você não vai perder o próximo alerta quando houver atualizações desse dossiê. As mensagens estão chegando mais rápido agora, e eu estarei aqui para traduzir cada sinal para você. Lembre-se da regra fatal. Lembre-se da Ana. E, acima de tudo, lembre-se, o sagrado não é descartável. Restaure a sua dignidade. Não amanhã. Não semana que vem. Hoje. Fiquem com Deus e sob o manto.